Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos agora para o nosso bloco em que trataremos de um tema de grande relevância para o direito das famílias, que é o tema do regime de bens, tanto que podem ser aplicados tanto ao casamento quanto à união estável. Então, quais são os regimes de bens? Quais são as regras? Como que cada um deles funciona? É isso que nós vamos falar na aula de hoje. Compartilho com vocês os slides dessa aula, já terão aqui na tela e também com disponibilidade no Moodle. Então, passo a compartilhar com todos e todas. Vamos, então, ao nosso material dos regimes de bens. Bom, a princípio, nós vamos falar sobre as disposições gerais desses regimes de bens e como é que cada um funciona. Para isso, nós temos que falar qual que foi o movimento que nós temos visto no direito de família nos últimos anos. O que se tem visto é que, de um lado, nós temos todo o formalismo do casamento, de suas regras pré-definidas, dizendo como é que funciona cada situação antes do casamento, no casamento e pós-casamento. Né? Todas essas regras, o Código tratou de trazer o maior número possível, inclusive nos regimes de bens. Bom, de outro lado, ao mesmo tempo em que nós temos essas regras pré-definidas pelo Código, nós temos também uma inquietude social em que as pessoas reclamam cada vez mais de uma liberdade de contratação nos contratos em gerais, inclusive no contrato de casamento. Então, é essa luta pela liberdade de um lado e o formalismo de outro que nós vemos esses dois valores sendo confrontados e muitas vezes o poder judiciário é chamado a resolver questões bastante particulares, porque as partes contratantes se sentem demasiadamente lesadas diante dessas regras muito rígidas e algumas delas, inclusive, desproporcionais, ferindo princípios de direito, como o princípio constitucional da legalidade, princípio constitucional da proporcionalidade, da razoabilidade em sentido estrito. Diante disso, nós temos várias demandas. Uma delas, por exemplo, se refere ao pacto antinupcial, ou seja, pode contratar, pode colocar cláusulas nesse pacto antinupcial, cláusulas de natureza existencial, porque nós tivemos, e sempre foi a regra, de que no pacto antinupcial nós vamos disciplinar apenas regimes de bens, ou seja, nós estamos falando de patrimônio, de situações patrimoniais, mas com o desenvolvimento dessa liberdade nos contratos, na pactuação, as partes começam a reclamar também do direito de trazer questões existenciais para dentro dos pactos antinupciais, e fica aí aberta a discussão se poderia ou se não poderia. Parcela da doutrina, sobretudo a doutrina mais moderna do direito de família, ela vai dizer que pode, que o pacto antinupcial pode trazer tanto regras relativas aos regimes de bens, como também regras referentes a questões existenciais, as questões de convivência entre cônjuges e companheiros. Portanto, a resposta é possível, segundo a moderna e mais atualizada doutrina de direito de família e sucessões. E aqui eu cito para vocês os professores, juntaram quatro grandes professores, quatro grandes civilistas ligados ao UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e publicaram esse livro específico dos direitos das famílias e das sucessões conjuntamente.
escrito, portanto, pelo professor Gustavo Tepedino, Ana Carolina Brochado Teixeira, Ana Luísa Nevares e Rose Melo Venceslau Meirelles. Então, um livro de altíssima qualidade, essa coleção do Direito Civil, eu super recomendo também, muito alinhada àquela metodologia italiana que eu sempre falo para vocês, do direito civil constitucional, ou direito civil na legalidade constitucional, que começa e que estuda as normas, regras do Código, ou seja, as normas que estão lá no Código Civil, também à luz da Constituição, dos princípios constitucionais, né? Então, quando nós falamos de uma determinada norma jurídica, uma norma regra do Código Civil, eu vou confrontar com valores, como eu falei para vocês, do formalismo, relativo à segurança jurídica, de um lado, de outro lado, um outro direito constitucional, que é também o direito de liberdade, e o confronto entre elas, entre essas normas valorativas, portanto, normas de natureza princípio, como segurança jurídica e liberdade, elas vão se confrontar, e vão se confrontar também no plano interno, dentro do Código Civil, com suas normas, regras, e cabe ao aplicador do direito, ao jurista, realizar o quê? A conciliação entre essas normas, regras, com a norma constitucional, fazendo uma interpretação que melhor aproxima essas normas, regras, dos princípios constitucionais e afastando aquelas normas que não guardam observância à Constituição Federal. Vejam, por isso, que é a razão de magistrados declararem a inconstitucionalidade de uma lei. É quando verificam que um artigo do Código, por exemplo, viola o princípio da isonomia, por exemplo, entre os cônjuges, isonomia entre a união estável e o casamento. É nesse momento que o juiz, invocando princípios constitucionais, vai afastar, vai declarar a inconstitucionalidade da norma infraconstitucional. Entendendo isso, eu trago para vocês o que significa pensar o direito de família contemporâneo a partir dessa realidade que nós vemos, reclamada aí pelas famílias, é que nós precisamos avançar da estrutura à função. Quando nós usamos em direito esse termo, da estrutura à função, nós estamos nos referindo à obra do grande, do gênio, professor Norberto Bobbio, professor da Itália, inclusive da Universidade de Camerino, onde estive, e esse grande jurista italiano, admirado por nós brasileiros, né, por nossas pesquisas, os estudos que fazemos aqui no Brasil, Norberto Bobbio, ele vai sustentar que o direito tem que partir da estrutura, da forma como está arranjado nas suas gavetinhas, na sua estante, para a sua função. O direito tem que ter uma função prática, uma função social. E ele chama essa função de função promocional do direito, ou seja, colocar esse direito em movimento, esse direito a serviço da sociedade, promovendo direitos, né? Realizando direitos. Então, o direito não seria apenas essa norma, regra estanque, paralisada em uma determinada em uma determinada estrutura, só mais uma norma de uma grande estrutura. Não, eu tenho que partir para a função, ou seja, para a sua aplicação. E esse é o grande ponto que nós temos aqui, quando nós falamos que a tendência do direito é a promoção da realização e da liberdade dos membros da família, tendo como norte os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade e da solidariedade familiar. Ou seja, para garantir essa função, essa promoção dos direitos, eu preciso fazer isso à luz dos princípios constitucionais. E em direito de família, são esses que nós
nós mais analisamos os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade e da solidariedade familiar. Eles serão recorrentes na nossa análise de problemas concretos que vamos enfrentar no direito de família. Bom, sobre os regimes de bens, nós temos 3 princípios. Primeiro, é uma variedade dos regimes de bens. São diversos os regimes, pelo menos 4 deles estão previstos no Código, mas o próprio Código não exclui a possibilidade de atipicidade dos regimes de bens, como nós podemos ver ali mais abaixo, no 1639. Diz o Código: é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Então, dos 4 regimes de bens que nós temos, os cônjuges eles vão poder escolher um deles ou criar normas, regras, combinando esses regimes, né? Isso é possível. Ou criar um regime próprio, né? Que não parte do zero, né? Não utilizando esses outros regimes. O Código autoriza isso no 1639, de modo que nós podemos falar que há uma variedade de bens e também um rol ali não exaustivo, um rol não exaustivo, não fechado, não número clausus, né? Mas um rol números abertos, porque permite novas possibilidades diante da atipicidade dos regimes de bens. Bom, esse primeiro princípio da variedade do regime de bens, temos na sequência também liberdade dos pactos antinupciais, ou seja, as partes terão liberdade para celebrar como bem entenderem essa situação, né, dos seus pactos, de como que elas querem que seja regulamentada a situação da vida dessas pessoas, né? Elas poderão fazer isso por meio dos pactos antinupciais. É o momento em que elas celebram esses contratos entre elas relativos ao os regimes de bens. Vimos, portanto, que nós temos o princípio da variedade dos regimes, da liberdade dos pactos antinupciais, podendo as partes escolherem ou celebrarem novos pactos, novos modelos num rol de atipicidade, portanto, e, por fim, mutabilidade do regime contratado no curso do casamento. Isso significa que, se as partes optaram por um regime de casamento, por exemplo, pela união estável, elas poderão chegar em determinado momento do casamento e dizerem: olha, esse casamento não esse regime de bens não é mais interessante para nós. Hoje nós preferimos o regime da comunhão universal de bens, e ela vai poder mudar esse regime. O juiz vai ter que analisar se há um justo motivo para isso. Entendendo que há um justo motivo, o juiz autoriza, precisa de uma ação própria para a mudança desse regime de bens. É de jurisdição voluntária, significa que não há um litígio entre o casal, mas um consenso, e aí eles pedem para alterar o regime de bens. Isso vai ser admitido, só que será dali para frente, será ex nunc, não retroage, porque aquilo que ficou para trás vai ser no regime em que estava. Dali para frente será o novo regime que eles escolheram. Por fim, nós dizemos que essa possibilidade de atipicidade dos regimes de bens, ela não é de natureza absoluta, há limites, e o próprio Código traz esses limites ao dizer que não pode contrariar as disposições legais ou as disposições gerais do Código Civil, sob pena de
nulidade. Então, nesse capítulo das disposições gerais, não vão poder esses regimes serem contrários a essas disposições e nem aos princípios do Código Civil, e certamente aqui também podemos dizer aos princípios do direito constitucional, sob pena de nulidade. Isso é o que diz o artigo 1655 do Código Civil. Bom, feita essa observação, dizemos na próxima tela, o pacto antinupcial poderia abranger cláusulas existenciais, como uma indenização em caso de infidelidade? Nós vimos que sim, é o que tem dito a moderna doutrina, né? Se o casal quiser pactuar indenização nesse pacto antinupcial, em caso de infidelidade, um pagará uma multa de tantos R$ 1.000, né? Você pagar uma indenização de tantos mil, isso é plenamente possível, né? Então, são essas cláusulas existenciais trazidas para o pacto antinupcial, que historicamente foi de natureza apenas patrimonial. Isso é uma transformação pela qual passa o direito civil contemporâneo. Bom, qual que é a formalidade que tem que ter um pacto antinupcial? Artigo 1653 do Código Civil vai dizer que é por meio de escritura pública seguido do casamento. Não basta uma escritura pública, você tem que fazer essa escritura pública e, na sequência, o casamento. É essa a ideia contida no artigo 1653 do Código Civil. A alteração do regime de bens, vejam aqui, é o 1639, parágrafo 2º, que permite a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Claro, quando eu peço para mudar o regime de bens, o juiz tem que ficar muito atento nesse pedido, porque a parte pode estar querendo prejudicar terceiros com essa mudança do regime, né? Então, ela verifica que o bem do marido está ali penhorado, de repente ela quer invocar e está vendo que o seu patrimônio também corre um risco, o que ela faz? Pede alteração de regime para ficar a separação total de bens, de modo que o patrimônio não seja atingido. Ou seja, essa intenção das partes deve ser indeferida pelo magistrado, sob pena, né, de prejudicar terceiros, porque o que a pessoa está querendo é proteger o seu patrimônio e não apurar realmente essa mudança em benefício do casal, ou seja, de forma lícita, de boa fé, não, é de má fé. Então, isso deve ser vedado pelo ordenamento, porque é exigência do nosso próprio Código Civil que não prejudique terceiros. Por isso, a razão de declarar os motivos dessa alteração. Bom, o que nós temos também? A outorga conjugal, ou também chamada vênia conjugal, né? O que é isso? Bom, o 1647 vai dizer que, ressalvado o disposto no 1648 a seguir, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta de bens. Veja, eu só tenho uma regra aqui na separação absoluta de bens que se permite esse tipo de conduta, porque nesse tipo de regime da separação absoluta, cada um dos cônjuges ou companheiros cuida do seu patrimônio, eles têm separação absoluta desses bens, total desses bens. Então, exceto neste, ah, os cônjuges e companheiros não podem sem autorização do outro. Essa autorização do outro é chamada de outorga conjugal, vênia conjugal, outorga uxória também, né? UXORIA,
promissória, né? Outorga conjugal, vênia conjugal, eu preciso dela para poder fazer esses atos, sempre, em qualquer regime, exceto aqui o que nós temos no 1648 e também no regime da separação absoluta de bens. Então, com exceção disso tudo, nenhum cônjuge poderá, sem autorização do outro, sem anuência do outro, sem a vênia do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então, eu não posso contrair uma hipoteca, por exemplo, sobre um bem sem ter a assinatura do meu cônjuge. Eu não posso, porque eu estou gravando de ônus real um determinado bem, sem autorização dele, não posso fazer isso. Também não posso vender um imóvel sem autorização do meu cônjuge. E por que na separação absoluta pode? Porque cada um tem seu bem, aquele bem é próprio daquela pessoa. Por isso que não comunica a outra pessoa, de modo que eu posso vender os meus bens sem qualquer dificuldade, inclusive bens imóveis. Bom, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, toda vez que eu vou discutir questão de propriedade de imóveis, de ônus real sobre imóveis, vai ser sempre indispensável a presença do outro cônjuge. Você que vai ser advogada, advogado, defensor público, membro do Ministério Público, tem que saber muito bem dessa matéria. Por quê? Quando você vai entrar com a ação discutindo, por exemplo, esses direitos relativos aos ônus reais desses imóveis, você vai precisar que esse outro cônjuge esteja junto no polo ativo. E também precisar, se você vai entrar com uma ação contra essa pessoa que vendeu, você vai precisar entrar com a ação contra ele, quem vendeu, e também contra o cônjuge dele, né? Por quê? Porque eles estão... Eu preciso, segundo 1647, da assinatura dele. Então, ele tem que participar desse tipo de ação. É o chamado litisconsórcio passivo necessário. Necessário por quê? Porque é obrigatória a presença dele no polo passivo. Se eu não colocar, o juiz vai mandar emendar a petição inicial para trazer esse cônjuge para o polo passivo. Então, terceira hipótese, fiança, dar fiança ou aval, né? Fiança, garantia, aval é garantia. Qual que é a diferença dos dois institutos? Quando eu falo em dar fiança, eu estou dando uma garantia em contrato. Quando eu falo em aval, eu dou garantia em título de crédito, em nota promissória, em cheque, em duplicata. Isso é título de crédito. Quando eu falo em contrato e fiança, eu estou falando de qualquer tipo de contrato. Mas é contrato e não título de crédito. Contrato de aluguel, por exemplo, contrato de compra e venda, vou lá buscar um fiador, né? Então, nesse caso, para dar fiança ou aval, eu preciso que o outro cônjuge ou companheiro também afiance aquele título ou que avalize, se for título de crédito, feito, então, pelos dois, né, pelos cônjuges ou companheiros, né, porque é exigência legal. Também fazer doação, não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. Então, se eu fizer doações, né, de bens que são comuns, eu vou ter que também ficar responsável por colher a assinatura, ter a autorização do meu outro cônjuge sob pena de nulidade. Diz aqui uma exceção do parágrafo único que são válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Então, numa situação dessa, eu posso doar um valor para o meu filho, para minha filha, né? E elas são válidas, né, durante o casamento, aí, ou os preparativos para o casamento ou para terem uma vida própria. Então, esse tipo de doação, ela é válida, né?
Bom, o 1648 vai dizer que cabe ao juiz, no caso do artigo antecedente, do 1647, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem justo motivo ou lhe seja impossível concedê-la. Então, o cônjuge fala, não vou dar essa outorga porque eu não quero. E aquele negócio aparentemente é bom para o casal. E o outro vai dizer, não quero, não quero. E para não perder um negócio interessante, essa parte pode trazer o pedido para o juiz para que ele dê o suprimento judicial, né? Para que ele autorize a assinar sozinho o contrato ou o título, ou realizar um negócio que o outro cônjuge não quer realizar. Né? Outra possibilidade também é o que seja impossível concedê-la. Pode ser que o juiz seja chamado a autorizar, por exemplo, uma situação em que o outro cônjuge se encontra acamado, né, em situação de uma doença, de uma situação comatosa, por exemplo, e aí vai precisar do suprimento judicial, está garantido, portanto, no 1648. O 1649 vai dizer: a falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária tornará anulável o ato praticado, podendo o cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos de terminada a sociedade conjugal. Então, quando for realizado um negócio jurídico sem autorização do juiz ou sem autorização do outro cônjuge, ele vai poder buscar a nulidade desse ato. Ele é anulável, vai depender de uma providência da parte que se sentir lesada até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Aqui fica uma crítica a esse 1649, porque esse prazo é muito longo. Vocês imaginam a pessoa que discordou em um determinado momento de um negócio que o marido fez, espera passar todo o casamento ou toda a união estável, que leve lá 20, 30 anos, para depois, quando terminar, ele ter 2 anos para pedir a anulação desse negócio. Me parece aí muito tempo. Acredito que o legislador deveria repensar esse tempo de ser contado não depois de terminada a sociedade conjugal, mas sim depois de celebrado o negócio jurídico. Fez sem minha autorização, e aí eu vou ter até 2 anos para anular isso aqui, mas durante a sociedade conjugal, e não ter que esperar tanto tempo para discutir uma coisa tão antiga, né? Mas foi essa a opção do legislador, é isso que deve ser aplicado na prática. Bom, quais são os regimes de bens? Quais os regimes de bens que nós temos explícitos no Código Civil? São 4 regimes, conforme os artigos a seguir mencionados. O primeiro tipo de regime de bens é o da comunhão parcial de bens. O segundo, da comunhão universal de bens. O terceiro, que eu nunca vi, só ouço falar, né? Tem aquela música do Zeca Pagodinho, é justamente essa aqui. Eu não sei, nunca vi, eu só ouço falar. É a participação final dos aquestos, de baixíssima aplicação prática, daria bons trabalhos de pesquisas aqui, para tentar localizar se no estado de Mato Grosso do Sul, no último ano, tivemos algum regime sob a participação final nos aquestos. Né? É muito comum da doutrina estrangeira, mas de pouca aplicação no Brasil. E, por fim, o regime de separação de bens. Então, exceto o terceiro, os outros 3 muito aplicados, e nós vamos ver, é claro, todos eles aqui na nossa aula, quais as características de cada um. Vamos ao primeiro, meus caros, regime da comunhão parcial de bens. Esse é chamado de regime supletivo de bens, ou também conhecido como regime legal de bens. O que isso significa? Se as partes não escolherem um regime, vai ser esse que vai ser aplicado. Ele é o regime legal.
é aquele supletivo, ou seja, supletivo porque as partes, se elas não escolhem, será este que a lei determina, por isso um regime supletivo, né? O que diz esse regime da comunhão parcial de bens? Partilham-se os bens adquiridos onerosamente, ou seja, mediante pagamento, né, de forma onerosa ou envolvendo permuta de bens, ou por fato eventual. Fato eventual é aquilo que não foi adquirido de forma onerosa, mas por uma eventualidade, como, por exemplo, ganhar na loteria, é um belo exemplo de fato eventual. Ganhar no jogo, ganhar no tigrinho, né? Um fato eventual. E por isso, nesses casos, o regime de comunhão parcial abrange todos esses bens, os onerosamente ou por fato eventual, adquiridos durante o casamento ou união estável, ainda que colocado em nome de apenas um dos cônjuges ou companheiros, presumindo-se que foram adquiridos pelo esforço comum. Essa regra está no 1658 do Código Civil. Então, quando eu adquiro, durante uma união estável ou um casamento, bens de forma onerosa, pagando por eles, ou por fato eventual, como uma loteria, por exemplo, esses bens eles vão ser divididos, porque eu presumo que eles foram adquiridos pelo esforço comum. E o que é o esforço comum? Pode ser de duas formas, como eu trago abaixo. Ou de forma direta, que é aquele econômico, cada um dos cônjuges ou companheiros entregaram valores para a aquisição daquele bem, ou de forma indireta, com suporte doméstico, como, por exemplo, na situação em que a mulher ou o marido fica em casa cuidando dos filhos e o outro é quem trabalha recebendo dinheiro, e foi com esse dinheiro que compraram o bem. Muitos ficam desolados na hora que tem que dividir o bem, dizendo: olha, fui eu que trabalhei, fui eu que comprei, foi com o meu dinheiro, mas ele esquece que há essa contribuição indireta do outro cônjuge, que geralmente fica nos afazeres domésticos, cuidando de filhos, enquanto o outro pode trabalhar. Então, se foi durante o casamento ou união estável, sob o regime da comunhão parcial de bens, eu presumo que os bens foram adquiridos conjuntamente. Havendo divórcio entre eles ou o fim da união estável, eu vou dividir a metade, 50% para cada um. O Código também vai dizer que estão excluídos do regime de comunhão parcial, exceto se as partes dispuserem de forma diversa no pacto antinupcial ou por ação judicial de mudança de regime de bens. Então, se as partes não dispuserem de forma diversa, ou no pacto, ou por uma ação de mudança de regime de bens, nós vamos ter situações que excluem da comunhão. Excluem, portanto, dessa comunhão parcial, excluem dessa divisão desse tipo de regime de bens. Quais bens? Primeira hipótese, os bens que cada cônjuge possuir ao casar são os chamados bens particulares, são aqueles que são anteriores ao casamento, anteriores à união estável. Esses bens, portanto, eles não são partilhados com o fim do relacionamento. Além desses, os que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. O que significa isso? Que aqueles bens que vêm de uma doação, imagine um pai que doa uma casa para um filho, na constância de uma união estável, por exemplo, de um casamento, no regime da comunhão parcial, esse bem que é doado, ele não é compartilhado com outro cônjuge ou companheiro, é um bem particular desse que recebeu a doação,
ou por sucessão, ou seja, por herança, se faleceu um pai e esse filho ou filha herda esses bens não vão ser comunicados ao outro cônjuge ou companheiro. E os subrogados em seu lugar pode ser, por exemplo, que uma pessoa recebeu uma doação ou uma herança e com esse valor comprou um bem. Então ele não tem mais o dinheiro que recebeu na herança, mas tem uma casa que comprou, um carro que comprou. Esse bem não comunica para o outro, né? Essa é a hipótese, portanto, do inciso 1. Vamos ao inciso 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Ou seja, antes do casamento, portanto, eu tinha ali o meu bem que é de natureza particular. Imagina um terreno. Eu me caso, começo a conviver com uma pessoa e lá pelo meio do casamento eu decido vender aquele terreno, né, e comprar um outro bem. Eu vendo e subrogo em outro bem. Subrogar significa substituir por. Então, eu tinha um terreno, comprei um carro. Aquele carro, por ser um bem que veio daquela natureza de um bem particular que eu tinha, eu mantenho ali naquele carro, né? Então, não vai comunicar. Se eu pego esse dinheiro, né, e compro uma casa, né? E essa casa vai ser apenas minha e não do meu outro cônjuge. Se eu comprei uma casa velha, esse meu cônjuge vai fazer a reforma da casa, a casa é minha e eu vou dever a esse meu cônjuge o valor desta reforma, porque foi feita numa casa que é minha. Isso é importante termos ideia nessa comunhão parcial que os bens particulares ou recebidos de doação ou de herança não comunica ao outro cônjuge. Terceira hipótese, as obrigações anteriores ao casamento. Então, se eu tenho dívidas anteriores ao casamento, essa dívida não vai ser do meu cônjuge, vai ser uma dívida pessoal, uma dívida minha. Portanto, não se comunica. Agora, se essa dívida foi feita para o casamento, como compra de móveis, pagamento de festa, etc., certamente foi feita em benefício do casal, aí sim é uma dívida que é compartilhada. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Ou seja, aquele que fez uma coisa errada, que praticou um ato ilícito, seja um ato ilícito civil, um acidente de trânsito, ou um ilícito criminal, praticou um crime e for condenado, será dele a responsabilidade pelas indenizações, apenas daquele que cometeu aquele ato. Agora, se, por exemplo, essa pessoa praticou um crime e trouxe o dinheiro para dentro do casamento, e com isso nós compramos e montamos uma empresa, né? Ou seja, beneficiou os dois, então não tenho que fazer uma divisão de que é de um e que é de outro, e a polícia só vai poder ficar com metade desse bem que é do criminoso. Não, se beneficiou o casal todo aquele dinheiro, leva todo aquele bem produto de um crime. Não se comunicam também, excluem-se da comunhão os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos de profissão do casal, de cada um dos membros do casal, né? Então, esse bens de uso pessoal, livros, instrumentos da profissão, vai ficar com o seu respectivo titular, eu não vou dividir. A doutrina aqui traz, inclusive os professores aqui mencionados nesse livro, eles trazem uma situação curiosa, eles dizem assim, vejam, um casal, por exemplo, decide, um advogado e um médico, eles decidem se casar, e vem o advogado e ajuda o marido, que é médico, por exemplo, a adquirir um aparelho de ultrassonografia, de ressonância, um aparelho mais caro. E aí ele vem com todas as economias, com o dinheiro dele, etc., e auxilia naquela compra, né, na compra daquele bem. Ou seja, aqui numa situação dessa, apesar de ser um instrumento da profissão do outro, o outro ajudou efetivamente a comprar,
né? Então, nos parece, e com razão os professores, que aqui deveria se dividir esse bem, né? Eu não estou falando apenas daqueles bens que apenas um deles comprou, né? E aí sim, esses não se comunicariam. Mas veja que é um detalhe bastante delicado e vão ter que convencer o magistrado no caso concreto, porque uma coisa também é você comprar com patrimônio próprio, o outro com patrimônio do casal. E se eu pensar que, imagine uma pessoa for construindo uma biblioteca ao longo de uma vida inteira, o valor que tem essa biblioteca é muito grande, e aquele outro cônjuge, de certa forma, participou para que aquele pudesse gastar dinheiro comprando livros, e aí não teria o direito a essa divisão ou uma indenização nesse caso. Então, vejam que o detalhe do caso concreto é que vai moldar aí se haverá ou não essa divisão. Mas, literalmente, o código exclui esses objetos, que a ideia é que após o casamento, união estável, os cônjuges ou companheiro tenham condições de prosseguirem na sua vida, trabalhando, né, exercendo sua profissão sem nenhum prejuízo. Próximo, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Muita atenção a esse artigo, a esse inciso, né, o sexto. Muitos pensam aqui, então o dinheiro que eu ganhei durante toda a minha vida com o meu trabalho é só meu, né? Não, não é isso. Veja, o dinheiro que você ganhou como salário, você vai tirar aquilo que foi gasto na subsistência e isso aí realmente não vai ser partilhado. Agora, porque já foi dividido, foi gasto com a subsistência ali do casal, com a mantença, né? Agora, aquela sobra que você vai guardando e com aquela sobra que você vai investindo, vai comprando um carrinho, vai comprando um terreno, vai guardando na poupança, que agora é um péssimo negócio, né, gente? Melhor negócio aí são as ações, com certeza, né? Ou um CDB, uma poupança, que é um dinheiro que não rende absolutamente nada. Enfim, nessa situação toda, esse dinheiro que vai sendo guardado, isso vai ser partilhado, mesmo que oriundo do seu trabalho, né? Você que trabalhou, teve os proventos ali do seu trabalho, você vai guardando esse dinheiro vai ser dividido ao final, ainda que essa outra pessoa fique apenas em casa. Por fim, os valores decorrentes de pensões, meios soldos, valores parciais pagos durante um período que uma pessoa está doente, por exemplo, que não está trabalhando 100%, ou montepios, né, aquelas famosas previdências, né? Então, nessas situações, ficam excluídos aí da divisão. E nós vamos ver mais a seguir, e cuidado com esse tema da previdência, porque a jurisprudência faz distinção. Se a previdência for do tipo fechada, que é restrita a um determinado grupo de profissões, por exemplo, nós juízes temos uma previdência própria, e aí uma previdência privada própria, mas ela é fechada, é apenas para juízes, o entendimento é que essa é para o futuro, é lá para a velhice, e, portanto, não seria partilhada. Agora, uma previdência de PGBL, que você vai pagando ali mês a mês, que funciona como uma espécie de investimento, que é aberta, está disponível na Bolsa, esse tipo é partilhado. É esse o entendimento que a jurisprudência traz sobre isso, sobre previdência, então temos que ficar bastante atentos. O artigo 1661 vai dizer: são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Isso que eu acabei de mencionar para vocês, que o sujeito tinha um bem particular, depois ele vendeu, comprou outro no lugar, né? Na hora que for fazer a partilha, esse novo bem comprado, ainda que durante o casamento, teve como título, teve como origem um valor que ele já tinha antes do casamento e por isso não é partilhado.
Bom, o que entra, então, na comunhão parcial de bens? Bom, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, mediante pagamento, ainda que em nome de só um dos cônjuges. Veja que o 1660 traz aqui como uma hipótese da comunhão parcial aquela situação em que o bem é adquirido na constância do casamento da união estável, de forma onerosa, mas que ficou só em um nome de bens, o nome de aquele bem. Então, por exemplo, o carro só no meu nome, né? Aí o outro ficou com uma casa no nome dele. O fato de estar com uma casa ou um carro no nome de um de outro não vai dizer que é um bem particular, não, porque foi comprado, eles foram comprados na constância do casamento da união estável. Enquanto chegar lá no final, eles terão que ser divididos. Apesar de estar no nome de um e de outro, eles vêm e nós vamos somar todo esse patrimônio e dividir ao meio. Bom, entram na comunhão os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior, que é o caso da loteria que nós falamos. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges. Agora, se alguém nos doa, ou dar em herança, ou deixa em legado, um bem específico, não toda herança, vários bens, mas um bem específico, nós dizemos um legado. Se alguém deixar em favor dos dois, pronto, vai entrar, então, na comunhão, eles vão ter direito à divisão. Se não falar nada, não tem esse direito. O próximo, as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge, aquele exemplo que eu dei. O sujeito recebeu, construiu, pegou uma casa, ele já tinha uma casa, ele comprou, vendeu um terreno, comprou uma casa, e depois vem aquele outro cônjuge e faz uma benfeitoria ali na casa, né, daquele cônjuge, e aí essa benfeitoria, por certo, ela vai entrar nessa comunhão de bens, se esse dinheiro empregado foi conquistado durante a comunhão parcial. Porque se ele também for adquirido lá atrás, antes do casamento, era um bem particular que essa pessoa tinha guardado, se ela puser ali, esse bem não vai compartilhar. E aí a solução vai ser esse cônjuge indenizar esse outro, né? Agora, se o dinheiro que foi feita essa benfeitoria na casa, se ele foi juntado ali durante o momento do casamento, essa benfeitoria pertence metade a quem tinha guardado dinheiro e a outra metade a outro cônjuge, né? Veja que aqui a lei não faz qualquer distinção das benfeitorias. Pode ser qualquer tipo, úteis, necessárias e voluptuárias. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Né? Nesse caso dos frutos, por exemplo, alguém tinha um bem particular, uma casa antes do casamento, e está alugada. Durante o casamento vai receber aluguel. Aluguel é um fruto, é um rendimento. Então, esse valor vai ser dividido à metade, mesmo esse bem pertencendo ao outro, sendo bem particular do outro. Né? Alguém tem um investimento em conta corrente antes do casamento. Quando se casa, passa a incidir juros. Os juros são tidos aí como frutos desse investimento e eles vão ser partilhados. No 1662 diz, no regime da comunhão parcial, presume-se adquirido na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Então, tudo que tiver na casa, presume-se que foi montado, que foi comprado após o casamento, após a união estável, exceto se algum conseguir provar que esses bens lhe pertenciam, que eram seus antes desse casamento da união estável, aí não haverá dever de partilha. Questões polêmicas que nós temos aqui na comunhão parcial de bens. Previdência, eu vou compartilhar apenas a previdência aberta, a fechada, que é vinculada a grupos profissionais, né? Esses
Não, porque esses são para aposentadoria, é lá para o futuro. A previdência aberta, ela é tida como um PGBL, por exemplo, ela é tida como um investimento, ou VGBL também, né? Ele é tido como investimento e, por isso, deve ser partilhado no fim do relacionamento. FGTS, o entendimento da jurisprudência, é que também deve ser partilhado. Muitas vezes é o único rendimento que a família tem, é a única coisa que a família conseguiu poupar e é de direito da outra parte receber metade desse FGTS. E qual momento? A partir do momento que eles conviveram e até o momento que terminaram. É o valor apurado nesse período. E o saque precisa ser durante o relacionamento ou lá após o relacionamento? Pode ser a qualquer momento esse saque, de acordo com a lei. Isso significa que, se esse valor for sacado durante esse período em que estão juntos, realmente vai fazer jus ali a metade. Agora, vocês sabem que a lei de FGTS, ela diz, ela traz causas específicas em que pode sacar esse valor. Ela traz as doenças graves, ela traz caso de dispensa sem justa causa, porque se tiver com justa causa não faz jus ao levantamento do FGTS. Então, com dispensa sem justa causa, a pessoa vai poder sacar. Então, mesmo que esse saque ocorra bem depois de terminado esse casamento união estável, vai ter direito a receber. O juiz, ao final do casamento da união estável, vai mandar um ofício para a Caixa Econômica reter esse FGTS até que ocorra, né, o saque, o momento do saque. No momento do saque, a parte vai diretamente lá e vai poder retirar o que lhe cabe. A rescisão trabalhista, a jurisprudência faz também uma distinção, dizendo que for verba remuneratória da rescisão, o pagamento dos valores atrasados ali pelo trabalho da pessoa, vai haver divisão. Na verba indenizatória não há essa divisão. Não há partilha, só há partilha da verba remuneratória. Por fim, a valorização de cotas sociais adquiridas antes do casamento ou da união estável, né? Eu tinha uma cota numa empresa e valia tanto, e durante o casamento ela dobrou de valor, por exemplo. O entendimento da jurisprudência, pelo menos do STJ, é de que não há partilha desse valor. Se tratar das cotas sociais existentes antes do casamento, né, esse valor da valorização dela não vai ser partilhado. Da nossa parte, acho isso muito injusto, deveria ser partilhado sim essa valorização, mas o entendimento do STJ é o que prevalece sobre esse assunto, pelo menos por hora. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a comunhão universal, participação final nos aquestos e também o regime da separação legal. Nos vemos lá. Até mais.